volta principalmente. Deus, seja conosco, seja com essa igreja, abençoa cada um aqui, Deus, que Teu Espírito Santo venha encher os nossos corações com a Tua graça, humildade, conhecimento, sabedoria, Pai, para que possamos poder aprender, Deus, aprender e praticar, Deus, e reaprender aquilo que sabemos. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós paramos no capítulo 2 aqui do nosso estudo, e aí nós vamos continuar essa ideia. Níveis de leitura da Bíblia. Então nós vamos entrar numa área agora, quais são os níveis de leitura? Ou seja, eu preciso de aprender ler as Escrituras para que eu possa encontrar prazer nas Escrituras? Sim. Mas quais níveis de leitura eu devo praticar? Quais níveis de leitura eu estou preparado para praticar? Eu quero fazer uma exegese, Marconi, desse texto aí de Esdras 7, versículo 10. Ou seja, você está preparado para se colocar dessa forma, para fazer esse tipo de leitura? Pois, por exemplo, é necessário, no caso aqui específico, de saber hebraico e aramaico, para você fazer exegese. Uma das coisas que precisa de aprender. Então, às vezes pode ser frustrante para determinadas pessoas, é porque ela não se coloca de maneira adequada para fazer a leitura adequada do texto que ele pretende. Ou seja, então para cada tipo de leitura, eu tenho que ter um certo tipo de conhecimento prévio para eu poder praticar essa leitura, para eu fazer essa leitura. E quando eu não tenho, eu vou procurar fazer o quê? Aquilo que a gente falou aqui no devocional. Ou seja, eu vou precisar de estudar, então, para eu poder colocar. Eu quero ser mecânico, mas você não vai pegar o carro agora e vai abrir. Não, eu vou precisar, então, de estudar. Correto? Então, cada um, na sua área, tendo humildade, reconhecendo os seus limites, as suas condições necessárias. O questionamento anterior, da aula passada, nos coloca diante de algo crucial, a questão do método. Em outras palavras, quais os instrumentos dos quais lançamos mão para ler a Sagrada Escritura? Ou seja, se eu preciso de ler as Escrituras de forma mais neutra possível, de forma mais imparcial possível, ou seja, de não impor aquilo que eu acho, não impor a minha teologia sobre o texto, mas deixar que o texto fale comigo, vai deixar que o texto lance luz sobre as minhas dúvidas, sobre os meus questionamentos, sobre as minhas incertezas, eu preciso de lançar mão, eu preciso de criar então um método de leitura, ou seja, qual o método de leitura eu devo assumir para fazer a leitura correta do texto. A resposta a essa pergunta depende do nível de leitura que se pretende assumir ao se colocar diante da Bíblia. Então, o primeiro método de leitura é o devocional. É o método mais simples, É o método mais comum de leitura da Bíblia. Ou seja, é o direcionamento mais básico e espontâneo de nossa leitura. Buscamos no texto bíblico respostas para nossos anseios e luz para nossas decisões, pois nós o tomamos como instrumento para dialogarmos com Deus. Ou seja, é aquela leitura devocional do dia a dia, aonde você abre as Escrituras e fala assim: Senhor, fale comigo, pois eu estou aflito. Deus, eu preciso de ouvir a tua voz. E nesse tipo de leitura, apesar de ser o mais simples, cabe aqui uma advertência aos estudiosos, aos teólogos, porque os estudiosos da Bíblia, os teólogos, os exegetas, eles perdem o prazer nesse tipo de leitura. Acaba que chega um momento que o teólogo só consegue ler a Bíblia com um dicionário do lado, com livros teológicos, com comentários bíblicos, com pesquisas afinco, e passa ali 1, 2, 3 horas pesquisando uma palavra dentro das possibilidades possíveis, das variantes possíveis de um texto. E isso é um trabalho, então isso é cansativo,
Isso é cansativo, não é fácil, não é simples fazer esse tipo de leitura. E o teólogo despreza algumas, quando ele está envolvido de forma muito demasiada nesse tipo de leitura da Bíblia, ele vai perdendo o prazer e o sentido de fazer uma leitura devocional. Pegar uma Bíblia sem comentários, por exemplo, como essa Bíblia aqui, é uma Bíblia sem comentários. Você pega uma Bíblia, ao ler a Bíblia, você não pega dicionário, você não liga a internet, você simplesmente pega o texto, ora ao Senhor e lê o texto pura e simplesmente. Ou seja, no objetivo de se relacionar com Deus. No objetivo de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Uma leitura simples, porém uma das leituras mais profundas que nós podemos assumir das Escrituras. Tratá-la com respeito, dedicar, separar um tempo para ela, dando a ela o seu devido respeito, cuidado e lugar no nosso coração e na nossa vida diária. Então esse tipo de leitura, ele é o tipo de leitura que nos sustenta no dia a dia. É um tipo de leitura mais básico, sim. Mas o que nós comemos no dia a dia? Arroz e feijão. E o que nos sustenta? Exatamente o quê? O arroz e o feijão. A grosso modo falando. Não é o pão nosso de cada dia que nos alimenta? Que nos sustenta? Ou é aquele restaurante chique que você foi, que você gastou R$200 no jantar? É aquilo ali que você faz todo dia? Não é. Correto? Todo dia é aquele prato de R$12, não é aquele jantar de 200. Correto? Ou seja, então, é isso aí que às vezes a gente despreza, mas é o que nos sustenta. É o que está conosco no dia a dia. Então, esse tipo de leitura, ainda que você seja um doutor em teologia, você não pode desprezar esse tipo de leitura. Você não pode deixar de fazer esse tipo de leitura. E se você que não é doutor em teologia, você faz esse tipo de leitura, dedica tempo nesse tipo de leitura no seu dia a dia, saiba que provavelmente, talvez, você pode estar sendo muito mais alimentado com as Escrituras do que muitos doutores em teologia. Correto? Então, não despreze. É um tipo de leitura mais simples, mas é o nosso arroz com feijão. É o nosso pão de cada dia. Ele faz toda a diferença para nós. Liturgia, ou seja, agora eu vou me colocar diante das Escrituras para fazer uma leitura, para ministrar a ceia do Senhor. Hoje vai ter o batismo. Então eu vou me posicionar para fazer uma leitura remetendo a este tema, que na verdade é um acontecimento, é uma experiência de vida nossa. Então, para esse tipo de leitura, eu preciso de ter um pouco mais de conhecimento. Eu tenho que saber o que significa o batismo, eu tenho que saber o que significa a ceia do Senhor, de onde surgiu isso, por que disso, por que nós fazemos isso. Porque, infelizmente, há muitos cristãos, seja católicos e evangélicos, que fazem esse tipo de prática, mas ele não tem consciência plena da sua prática. Ele vai lá, participa da ceia, ele vai lá, batiza nas águas, e para ele, não, tem que fazer isso, Então, hoje é ceia, não posso faltar, não. Não, hoje é dia de batismo, o pastor falou que eu tenho que batizar, que eu já estou muito tempo aqui na igreja. Então, eu tenho que batizar. Aí, para ele, é simplesmente um banho, Simplesmente um cumprimento religioso, de um protocolo da igreja. Mas não é. Tem significados profundos para nós. Então, para eu ministrar uma ceia, para eu ministrar um batismo ou algum outro protocolo da igreja, a nível de doutrinas essenciais da igreja, eu preciso ter conhecimento dessa prática, dessa leitura, desse ato que a gente faz aqui. Este nível de leitura requer que conheçamos a história da salvação, a fim de que saibamos identificar os acontecimentos a que essas leituras de celebração, ceia, batismo e outras mais se referem. Os valores
os vários textos lidos durante uma celebração não querem apenas nos levar a orar e a refletir sobre determinados temas. Na verdade, em termos de liturgia, o que celebramos não são temas, e sim acontecimentos. A vida é um acontecimento, não um tema. Porque senão a gente trata com muita irrelevância, né? Ou seja, hoje lá é a ceia. Hoje vai ter o batismo, né? Como se fosse apenas um protocolo da igreja, né? E aí a gente se torna religioso, correto? A gente se torna religioso, né? Aquilo não é o momento. O que a gente costuma dizer, principalmente nós evangélicos, costumamos dizer que, por exemplo, a ceia do Senhor é o principal culto da igreja. A ceia do Senhor é o principal culto, irmãos, venham, participa, não sei o que, tá. Mas aí, em determinado dia, vai ter o pregador fulano de tal vai vir aqui hoje na igreja. Nossa, o pregador fulano de tal vai vir na igreja hoje. Aí você coloca aquela melhor roupa, aí você faz até uma oração antes, faz um jejum, e passa a segunda a sábado pensando naquele momento, e faz, nossa, seu coração começa a ficar ansioso para chegar o dia, você toma banho antes, você chega na igreja cedo, porque naquele dia vai ter o fulano de tal pregando, ou o grupo de tal cantando, né? Aí você se prepara todo com aquela ansiedade, né, com a mente e o coração voltado para aquele evento. Aquele evento é mais importante que a ceia? Na prática foi, né? Porque para a ceia, hoje tem ceia. Então, rápido aí, menino, vamos chegar atrasado. Ou seja, você só pensou na ceia domingo de manhã que o pastor falou que de noite é a ceia. Ou seja, então, essa falta de consciência do que de fato significa esses acontecimentos na nossa vida é falta de conhecimento da Bíblia, de leitura do texto bíblico que nos mostra o quão profundo tem essas ações dentro da igreja do Senhor, né? A ceia, o batismo e outras coisas mais, né? De tão importantes que são. Mas nós não nos comportamos de forma adequada, porque muitas vezes nos falta mesmo um conhecimento adequado do que isto significa para a nossa vida. Discipulado. Então nós falamos já tipo de leitura devocional, né? Leitura litúrgica e agora a leitura para nível de discipulado. Ou seja, eu quero ler as escrituras para poder discipular uma pessoa, um novo convertido, né? Ou uma pessoa que está passando por algum problema, né, específico, e você quer levar as escrituras para aquela pessoa, abrir as escrituras com aquela pessoa, para que aquela pessoa aprenda com Deus, com o Espírito de Deus, sobre aquele problema que ela está passando, sobre aquele conflito, aquela aflição que ela está passando, e você quer ser canal de Deus para instruir, né, para mediar ali a solução daquele problema, usando as escrituras sagradas. E aí, nessa hora, é muitos que, ao invés de ajudar, atrapalham, né? Aí a pessoa está com depressão, aí você abre um texto bíblico lá que vai falar que depressão é do diabo. E aí você abre a Bíblia e fala que aquilo ali é do diabo, usando um texto bíblico, a pessoa vai acreditar naquilo, porque você está usando uma ferramenta que por si só tem autoridade. Ou seja, quando um médico te atende e te fala alguma coisa, e você acaba acatando aquilo que ele fala aquilo porque ele está amparado por um CRM, que lhe confere uma autoridade. E aí você não dá muita atenção para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai. Não, toma esse negócio ali, toma aquele chazinho, dá 3 pulinhos que resolve, você não dá atenção para o seu pai porque ele não tem o CRM. Aí você despreza, né? Ou seja, então, o professor, o pastor, o líder, que é alguma liderança na igreja, e vai falar, vai comunicar alguma verdade da Escritura com alguém,
ele tem uma responsabilidade ainda maior. Tem igrejas famosas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Batista da Lagoinha, que por a igreja ser famosa, né, de grande repercussão nacional e até internacional, se alguém está passando algum tipo de problema, sei lá, está separando do marido e mulher, estão separando. E aí essa pessoa encontra um membro dessa igreja. Fala assim, mas você é da Lagoinha? A pessoa, sim, eu sou da Lagoinha, não sei o quê. Aí a pessoa já, nossa, me fala alguma coisa aqui então, que eu estou passando por esse problema. Tá vendo que, ou seja, o nome de alguma coisa carrega uma certa autoridade. Então, para muitas pessoas, nós que carregamos esse livro debaixo do braço, a pessoa vai acreditar naquilo que você fala, porque ela dá crédito a este livro. Então, quando você usa este livro para ensinar algo de Deus para uma pessoa que não sabe, a pessoa acaba acreditando. E é por isso que tem tanta gente perdida usando a Bíblia Sagrada. Porque são mal ensinadas. Né? Porque a pessoa que ensina não sabe, ou a pessoa que ensina é maliciosa. Né? Ela ensina de fato para o mal, ela ensina para a destruição da vida de alguém. E nós, que porventura erramos, ao tentar acertar, que Deus nos perdoe. Mas aí cabe uma advertência, né, para nós, ou seja, estude então o texto. Você quer instruir alguém que é novo convertido, que quer aprender quem é Cristo, quem que é o Espírito Santo, o que é a igreja, ou seja, então estuda esses temas, depois vai lá na casa dela e faça um estudo de meia hora com ela. Você quer ajudar alguém que está doente, né, que está com uma enfermidade e ela não entende por que ela está com enfermidade, sendo que na Bíblia está escrito que o Jesus levou as nossas dores sobre a cruz. Se Jesus levou as nossas dores sobre a cruz, por que eu estou passando tanto problema, tanta dor nisso, dor naquilo? Né? Estude então sobre esse tema e depois vá ensinar a pessoa sobre esse assunto. Ou seja, não vá despreparado, porque senão a situação da pessoa pode piorar. Né? Nós tomamos um comportamento a nível, nessa questão de saúde, muito preocupante nós cristãos. Porque nós usamos Deus como uma fórmula mágica, né? A gente vai fazer uma visita para alguém no hospital, e aí, né, os mais pentecostais falam assim, não, o Senhor vai te curar, o Senhor vai te tirar daqui, aí amanhã a pessoa morre. E aí um parente que estava lá ouvindo aquela sua oração fervorosa, aquela sua ministração com toda a autoridade, falou assim, uai, o irmão, a irmã, o pastor, a pastora falou que Deus ia curar. Aí a pessoa vai questionar aquela pessoa que fez a oração, que fez aquela ministração. Mas aí, irmão, porque você falou que ia curar, que não sei o quê. A pessoa já começa a ficar com confusão, com dúvidas. E aí o crente, para sair pela tangente, fala assim, não, mas foi da vontade de Deus. E aí a pessoa sempre dá um escape, né, para a válvula de Deus, né, um escape em Deus. E usando o nome de Deus em vão. Né? Usando o nome de Deus em vão. Isso não pode acontecer. Né? Ou seja, então, até mesmo nessas visitas, né, mais bem intencionadas que a gente faz para alguém, a gente tem que preparar. Né? A gente tem que falar aquilo que Deus colocar na nossa boca para falar. Não pode inventar. E você tem que ser honesto. Né? Você tem que ser honesto. O meu desejo é que você saia daqui amanhã. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Se eu pudesse, eu pediria para Deus te tirar daqui, né? Mas eu vou orar para Ele, né? Mas a vontade dele é soberana sobre a nossa, não é verdade? Então nós temos que ter esse tipo de cuidado, esse tipo de coerência. Não é falta de fé, é reconhecer a sua limitação. Se Deus te falar que a pessoa vai sair, ótimo. Fala com a pessoa que Deus vai curá-la ali. Não foi assim que aconteceu com aquele rei Ezequias? O profeta chegou, você vai morrer.
Deus não tinha falado para o profeta que ele ia morrer? Falou. O Ezequias orou, aí Deus, ô profeta, volta lá, fala que ele vai viver. Ele foi e voltou, né? Ele ia viver mais 15 anos, parece, uma coisa assim. Ou seja, então se Deus falar isso, beleza, ministra na vida de alguém. Mas se Deus não falar, né, se limite, né, à sua condição humana. Né? Se limite à sua condição humana. Não coloca a bomba na mão de Deus, não. Né? Não coloca a bomba na mão de Deus. Ah, é porque aí tudo vai na conta de Deus. E às vezes Deus não tem nada a ver com isso, foi falta de sabedoria nossa. Então isso diz respeito, né, a conhecimentos, né, de moral e ética das escrituras sagradas, né, para a gente parar com esses achismos, né, dentro da Bíblia. Está cheio de teólogo, inclusive, assim, achando muita coisa, que eu acho isso, que eu acho aquilo. Então eles se formam em axiologia, né, ao invés de teologia. E isso é um perigo. Próximo nível de leitura é de teologia. Ou seja, eu vou me colocar para fazer uma leitura teológica agora da Bíblia. Né? Ou seja, então é um posicionamento para quem? Para quem tem essa formação, para quem tem essa condição. Volto a lembrar que não é necessariamente uma formação acadêmica, correto? Que a pessoa tem que passar pela faculdade. Fosse bom isso acontecer com todos aqueles que querem fazer esse tipo de leitura. Mas, graças a Deus, a multiforme graça de Deus se manifesta aí aos homens e às mulheres, a todo mundo, dando-lhes conhecimento e aptidão para várias coisas de forma muito louvável, né? Então tem pessoas que não são teólogos de formação, mas leem bastante, pesquisam bastante, têm interesse, né? Pessoas que sabem, inclusive, grego e hebraico, gente, né? Que não tem formação de teologia, mas que sabe grego e hebraico, né? A pessoa estudou, a pessoa fez um curso lá na UFMG, ou na PUC, ou nos outros lugares ali, e fez o curso só daquilo, ele não fez curso de teologia para poder ter uma leitura melhor da Escritura. Pessoa que é formada, por exemplo, em letras, né? Ajuda bastante a ler a Bíblia, né? Porque uma análise sintática morfológica das Escrituras já ajuda na interpretação do texto bíblico, né? E aí a pessoa conhece mais de uma língua, né? Isso também ajuda bastante na hora de fazer hermenêutica, né? Exegese bíblica. Então, o nível de estudo de leitura teológica, ele vai exigir do leitor conhecimento de teologia. O discurso sobre dogmas, né, a moral e a história da salvação se torna bem mais elaborado e utiliza outros instrumentos. Filosofia, história, ciências da linguagem, ou seja, quando eu faço uma leitura teológica, eu chamo parceiros para me ajudar. Eu preciso de arqueologia, né? Eu preciso de outras ciências, né? Para que possa me dar mais subsídios, para que a minha leitura fique mais amparada, subsidiada, né? Possa ter uma coerência, né? Um ponto de raciocínio, uma linha de raciocínio com início, meio e fim. Então eu vou precisar de conhecer outras matérias. É nessa hora que, quando eu estava estudando teologia, a nível de academia, que eu me arrependi bastante de não ter dado tanta atenção para a geografia, para a história lá do primeiro e segundo grau. Na minha época eu falava primeiro e segundo grau. Hoje é ensino fundamental e médio, né? Porque eu vi quanto que era importante ter conhecimento de história, de geografia, sociologia. E essas matérias geralmente a gente despreza. E aí quando você vai precisar de ler a Bíblia, né, você precisa de se situar melhor na história, né? Porque o que está escrito aqui nas Escrituras Sagradas aconteceram na história. Aqui não é uma história de extraterrestre, não. Tudo que aconteceu aqui aconteceu no planeta Terra.
Então, se aconteceu aqui, ou seja, tem outras ciências que também falaram a respeito disso, né? Tem outras pessoas não cristãs que comentaram determinados eventos que estão relatados aqui. Ou conhecimento de outras ciências nos ajuda a esclarecer alguns pontos que para nós é obscuro. Então, a teologia, ela vai conversar com outras disciplinas, com outras matérias, com outros tipos de conhecimento, para quê? Para que ela possa ficar mais sólida e não ser taxada como fundamentalista, né, radical, extremista, nada disso. Nós não somos xiitas. O objetivo deste nível de leitura já não é formar na fé, porque quem está fazendo esse tipo de leitura já é formado na fé, já sabe que Jesus é bom, né? Que ele salva, que ele perdoa pecados, né? Ou seja, agora ele está querendo se formar-se como cristão, amadurecer-se como cristão, né? Ter alicerce, poder instruir, poder, como diz ali, articular, fazer reflexões, né? Poder formar alguém, né? Ele quer ser um ponto de referência, né? Ele quer ajudar agora a formar pessoas. Ainda mais que no nível anterior, requer-se o conhecimento da teologia dos autores bíblicos e de como a reflexão teológica posterior lançou raízes no rico solo da fé bíblica. Então, esse tipo de conhecimento é totalmente aquém da maioria dos cristãos na igreja. Então, assim, qual que é a teologia de Paulo? Você fala assim, ué, como assim? Que pergunta é essa? Né? Qual que é a teologia de João? Então, assim, os cristãos, de modo geral, não sabem, né? Qual que é a teologia, né, proposta do Antigo Testamento para a teologia proposta do Novo Testamento. Então, são questões que não é de conhecimento da maioria e não precisa ter, correto? Que isso não vai interferir em nada na sua relação com Deus, na sua fé, na sua salvação com Deus. Mas a sua salvação com Deus, a sua relação com Deus, provavelmente se ela está fluida, né? Se ela está de vento em polpa, provavelmente é porque alguém aqui do lado de cá está te instruindo bem para que você tenha uma relação boa com Deus. E essa pessoa que está te instruindo, ela sabe responder essas questões. Então aqui ela não vai ficar sendo muito teórica a nível de teologia, que ela precisa pegar Cristo, né, de forma clara, transparente, simples na linguagem do povo, né? Mas tudo aquilo que ela está falando, ainda que para o público, para o auditório, chega de maneira muito simples, muito clara, para chegar simples, para chegar claro, ele está fazendo um processamento aqui dentro com um trabalho, com uma velocidade muito grande para que possa chegar assim para você. Ou seja, então quando a pessoa não tem esse processamento rápido, quando a pessoa não tem resposta para algumas coisas essenciais, a comunicação dele das verdades cristãs acaba ficando um pouco fosca para a igreja, né? E a igreja vai ficar assim, não muito forte na fé. E aí chega ele vê um programa na TV e começa assim, lá, tá vendo? Meu pastor não falou que aquilo era errado, mas aqui, esse moço aqui tá falando que é certo, né? O fulano daquela igreja faz assim, a gente lá faz assado. Não é possível, qual que tá certo, qual que tá errado? Então, a pessoa, ela pode ser levado por qualquer vento de doutrina. Mas por quê? Porque ele não está sendo bem instruído, né, dentro da sua própria casa. Então, os teólogos, né, eles precisam fazer parte da vida da igreja, né? Porque teologia, como eu disse na aula passada, é um estudo sobre Deus.
A gente não estuda Deus, porque a gente não tem essa pretensão, e Deus não se submete a isso, né? Mas nós estudamos sobre Deus. Então, se nós somos cristãos, nada mais correto e prudente do que estudar a fé cristã, correto? Então, eu preciso de fazer esse tipo de leitura também. Exegese. Olha a cara daquele moço ali, gente. Tá dando para ver? Tá fosco, né? Mas é o moço que é um rabi, né? Que tá ali com uma peninha, com a cara no livro ali, de um manuscrito, ou enfim, de um papiro, estudando o texto bíblico, né? Escrevendo. A imagem é mais para enfatizar a exigência que é esse tipo de leitura, né? Vocês podem perguntar, tá, gente? Porque como é uma aula, então não é só eu falando. Pode levantar o dedinho, fica à vontade, nós somos amigos, correto? Leia para mim alguém aí, por favor, esse slide. As ideias, as intenções, a forma literária, o texto específico e suas relações formais com outros textos. Entrando, pode ler? Pode, por favor. Entrando no domínio das chamadas ciências físicas, um conjunto de propostas de leitura com metodologias, pressupostos e critérios altamente elaborados ao longo dos séculos, enquanto nos livros anteriores era muito importante a síntese, neste tem importância a análise, sem esquecer o conjunto, avaliar cada uma das partes. Gente, esse é o nível sonhado, almejado por qualquer teólogo. Porque não basta fazer um bacharel em teologia pensando que você vai fazer esse tipo de leitura da Bíblia, não vai. Isso aí precisa de dedicação de uns 10 anos de vida, no mínimo. Você se conseguir fazer uma leitura exegética de um texto bíblico, né? Fazer uma análise, porque é muito mais do que o texto, gente. É você analisar a pessoa, é você saber onde essa pessoa está situada ali no tempo e no espaço. Quem são as pessoas que influenciaram aquele autor bíblico, né? Você vai pensar, por exemplo, em Paulo, né? Então, quem foi Paulo? É muito mais do que olhar o texto dele já pronto. Para esse texto estar pronto, qual que é a história por detrás disso, né? Quem foram os pais dele? Onde ele viveu? Onde ele se formou? Esse tanto de conhecimento que ele tem, de onde veio, né? As influências, a forma dele se posicionar, a forma dele colocar alguns assuntos. Como ele se apresenta em determinado... Por que ele difere de um livro para o outro em alguns assuntos, né? A forma dele escrever. Muitas pessoas falam assim, quem escreveu o livro de Hebreus? Aí muitos continuam ainda opinando, mas os leigos, né? Paulo, foi Paulo quem escreveu. Porque o pessoal da exegese, né, da teologia, já tem certeza que não é ele. Mas o leitor comum da Bíblia, você vai pegar o texto de Hebreus, parece que é Paulo. Parece. Mas isso é uma maneira muito simples de considerar. Porque uma análise simples das cartas de Paulo, uma experiência simples, por exemplo, se você lê, né, todas as cartas de Paulo, começando lá de Romanos até Filemão, né, dão 13 livros, se você lê uma por uma, né, ao longo dos dias, e aí você imediatamente for pegar o livro de Hebreus para ler, na hora você vai sentir a diferença de argumentação, né, de uso das palavras, né, de comportamento no texto. Na hora você vai perceber. E se dá por quê? Imagine você um leitor afinco de algum camarada aí, né?
igual eu coloquei aqui o Ziraldo ali, o cartunista, naquele slide lá. Você lê o Ziraldo desde 7 anos de idade. Aí você tem 50 anos hoje, você continua lendo o Ziraldo. Se você pega um pedaço de folha na rua, escrito pelo Ziraldo, só que não tem lá o nome do Ziraldo. Você pega esse pedaço de folha na rua e, porventura, você começa a ler e fala assim, ué, gente, isso aqui é do Ziraldo. Por que você tem esse contato já imediato? Porque você é um leitor dele há tempos. Você está acostumado com a forma dele escrever, habituado com a sua linguagem. Então, quando você pega esse texto, você fala, opa, esse aqui é do Ziraldo, hein? Porque você está familiarizado com a forma dele escrever. Então, nessa experiência simples, né, ainda que você não seja um familiarizado com Paulo, mas se você fazer essa experiência simples, você vai perceber de imediato como o texto difere dos outros textos de Paulo, o livro de Hebreus. Ou seja, o nível de leitura de exegese, gente, é de onde vem, por exemplo, os comentários bíblicos. Quem faz os comentários bíblicos? São exegetas. Né? Essas bíblias de estudo, né? Que a maioria deve ter. Olha lá, tá a grossura da Bíblia do moço ali. Ou seja, quem que fez o negócio de gente? É um Zé Ruela aí qualquer? Não, querido. A pessoa que está estudando, ó. Você passa quantas horas no seu serviço? 8 horas, 10, 12? Faz plantão de 12? Esse camarada fica 12 horas estudando durante o dia todo. Dedica uma vida fazendo, é uma carreira, correto? Fazendo isso. Você está lendo sua Bíblia em quê? Em português? Por que você está lendo sua Bíblia em português? Foram eles. Você sabe ler hebraico e grego? Sabe não? Então por que você está lendo sua Bíblia em português? Porque foram eles que estudaram, que traduziram a Bíblia para você ler. Ou seja, então, já pensou se todo cristão tivesse a condição de ler as Escrituras em grego e hebraico, sem precisar de tradução? Porque você está lendo uma tradução, querido. Você não está lendo o texto que saiu de Paulo, de Moisés. Não. Você está lendo um texto traduzido. Traduzido, no nosso caso aqui, para o português. Quem traduziu isso aí não foi Paulo. Foi uma pessoa igual eu e você. Pessoa entre nós. Que até hoje tem feito isso. Até os dias atuais tem pessoas traduzindo a Bíblia. Ou seja, e uma tradução se difere da outra. Cristãos mais antigos, inclusive, têm certa resistência com isso. Não, essa Bíblia aí não é de Deus, não. A Bíblia certa é essa aqui, ó. Porque ele acha que porque essa tanto de Bíblia hoje aí é uma confusão só. Cada Bíblia fala uma coisa. Ou seja, a intenção desses tradutores da Escritura é te entregar o melhor texto. É facilitar a sua leitura. Porque é difícil você ler uma Bíblia e está lá assim, a palavra concupiscência. O que é isso? Né? Então, eles vêm e traduzem a palavra para uma linguagem mais fácil. Um texto difere do outro. Né? Por exemplo, abra a Bíblia de vocês aí em Romanos 8. Fazer um teste rápido. Romanos 8, versículo... Alguém tem a Bíblia do Almeida? Almeida corrigida? Sem ser atualizada. Corrigida de Almeida. Almeida tem lá as famosas ARC, né? Almeida Revista e Corrigida. E a ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Essa aí é atualizada. Corrigida? Lê para mim Romanos 8:1. 8:1 apenas. Pode ler na atualizada aí. O irmão aí está. Leia Romanos 8:1 para mim.
8:1 apenas, só o versículo primeiro. Que eu falei assim, ué, no que se refere, peraí, tem alguma coisa de... Essas Bíblias tá diferente mesmo, nossa. Romanos 8, versículo 1. Acabou? Leia a sua de novo, irmã. Mas você ia parar de ler o versículo? Não, tem que ler o versículo todo. E o seu? Lê de novo. Primeiro, só o primeiro. Tem diferença? Qual que é a diferença? O segundo, a parte do versículo. Da revista corrigida. Na revista corrigida de Almeida, diz lá que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na atualizada de Almeida, só está a primeira parte. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É isso? Basicamente? Não se preocupe ali com as palavras. Para remeter ali ao capítulo anterior. Versículo 1 apenas. Agora, na corrigida de Almeida. Então, deixa eu ler aqui para ficar mais enfático ainda para vocês. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Almeida, revista corrigida. Almeida, revista e atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você vai perguntar, mas cadê o que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito? Não está diferente? E, se bobear, a gente pode até dizer muito diferente. No que diz respeito ao tamanho do versículo e ao conteúdo. Não, está faltando uma parte. Está faltando uma parte. Não, peraí. Aí você já está interpretando. Você está interpretando. Estou falando do versículo. Esqueça a interpretação do texto. O versículo em uma Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto, acabou. Na outra diz: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, em uma Bíblia o texto tem um ponto final muito rápido, e na outra tem uma vírgula e tem um complemento ali. E aí, o cristão comum, simples da Bíblia, vai dizer, mas peraí, ué. Que negócio é esse? Peraí, a sua Bíblia está faltando. É praticamente a reação imediata nossa. Peraí, sua Bíblia está faltando. Por isso que eu não gosto dessas Bíblias novas aí, ó. Essa Bíblia nova está cheia de confusão aí, ó. A Bíblia certa é essa aqui, ó. O texto está completo. Mas deixa eu fazer uma pergunta diferente, ou uma afirmação. Não, fazer uma pergunta, né? Porque é aquele que diz assim, que pergunta assim, peraí, mas sua Bíblia está faltando, não? Vamos fazer uma pergunta diferente. Peraí, sua Bíblia está passando, não? Ou seja, para o cristão leigo vai ficar aquela dúvida, peraí, a sua Bíblia que está passando ou a sua Bíblia que está faltando? Qual que é a questão? Ou seja, de onde vem isso, gente? Dos exegetas.
Tá vendo? Não você exegeta, porque só dá confusão. Não, queridos. A ideia é te entregar um texto bom, né? O melhor texto. Cabe a nós, estamos do lado de cá, que somos pequenininhos, saber o porquê disso, né? Aí a gente precisa de pessoas que nos instruam, que tirem pelo menos a dúvida, né? Por que uma Bíblia é pequenininho o versículo primeiro e a outra Bíblia o texto é maior, né? Isso são regras são formas de trabalhar dos tradutores da Bíblia, que são todos exegetas, né? Estudar o afinco, a exegese, as línguas bíblicas e outras ciências mais, né? Para poder fazer uma tradução de texto. Você quer que eu explique ou posso continuar a slide? Deixar vocês na dúvida, seria maldade, né? Existem regrinhas na exegese que vão fazer considerações a nível de texto. Hoje as Bíblias, né, elas têm muito mais textos para se estudar do que antigamente. Você vai pegar, por exemplo, a própria Bíblia de João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? As pessoas nem sabem quem foi João Ferreira de Almeida, né? E aí fica com aquela dificuldade de entender a Bíblia dele, né? Alguns cristãos já chegaram pensando que João Ferreira de Almeida era um autor bíblico. Gente, mas não, o cara foi um tradutor, né? É uma pessoa do século XVII, né, de Portugal. Ou seja, então ele tinha pessoas que já chegaram pensando que estava vivo ainda, né? Não está vivo. Ele vive com a sua tradução, né, ainda em nossas mãos. Foi a primeira Bíblia, né, que chegou aqui no Brasil por causa da tradução de português de Portugal. Inclusive é isso que faz com que ela carregue muito a terceira pessoa, né? E não a primeira, como nós a segunda pessoa, quer dizer, e não a primeira e a terceira que nós costumamos usar, né? Então tem vós, sois, né? E aí, inclusive tem muitos profetas, né, que vai profetizar usando a segunda pessoa. A pessoa é mineira, né? Fala uai, se, e quer profetizar na segunda pessoa. A segunda pessoa é mais usada pelo sul do nosso país, né? O pessoal do sul carrega muito. Mas por quê? Foram colonizados muitos, né? Por portugueses, inclusive. E aí eles têm costume de usar a segunda pessoa, seja do singular ou do plural, ao invés de nós, que costumamos usar a primeira e a terceira mais corriqueiramente. João Ferreira de Almeida, ele mesmo, depois de fazer a sua tradução da Bíblia, né, ele fazer uma correção, ele achou mais de 5.000 erros, né, que precisavam de ser revistos, né, porque quem foi inspirado e escreveu um texto, seja lá o que a gente chama de autógrafos, são coisas mais específicas, não vou gastar muito tempo com essa questão aqui, foram os autores bíblicos, foi Paulo, né, foi Isaías, Jeremias, foi Moisés, enfim. Os tradutores não, os tradutores, eles podem errar, né? Faz de tudo para não errar. Você, quando vai fazer um trabalho de escola, escrever, às vezes você erra, né? Vai escrever um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, você escreve uma palavra errada, né? Você precisa de corrigir. Essas pessoas também podem errar também como errou. Então, toda pessoa que escreve tem um outro grupo de pessoas que faz a revisão do texto, correto? Você já precisa de fazer uma revisão do seu texto, para poder, então, corrigir coisas que ele não percebeu. Isso fez com que a tradução dele sofresse várias revisões, né? Ele mesmo não conseguiu terminar a sua tradução, terminou o Novo Testamento todo, o Antigo, ele parou lá em Ezequiel, não sei se é 37, alguma coisa assim, e outras pessoas terminaram para ele, o colega seu terminou para ele. O fato é que a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que chega aqui para nós, é a famosa Bíblia corrigida de Almeida, que foi usada teve como base textos, né, do século 8 a 10 depois de Cristo, manuscritos. Então pense comigo o texto, por exemplo, do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no século I, né, a segunda metade do século I, ou seja, entre os anos 50 a 100 depois de Cristo,
é que o Novo Testamento teria sido escrito pelos autores bíblicos ali. Então, o texto que João Ferreira de Almeida tinha para fazer a tradução para o português eram cópia deste texto do século I, só que era uma cópia do século VIII, cópia do século IX, cópia do século X. Ou seja, tinha passado 700, 800 anos. Aí imagine comigo a diferença que pode ter um texto do século I para um texto do século VII, século VIII. Ou seja, muita água pode passar debaixo dessa ponte aí, correto? Quem já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto? Foram achados agora no século XX, recente, né? Em relação à nossa época, né? A nível de texto bíblico, muito recente. É o maior achado arqueológico que nós temos hoje na humanidade, os manuscritos do Mar Morto. Pra vocês terem uma ideia, se João Ferreira de Almeida tinha textos para fazer tradução, textos de hebraico e de grego, correto? Para fazer tradução para uma outra língua, distantes aí pelo menos 500 anos, né? no mínimo, 500 anos de distância para o original, os manuscritos do Mar Morto nos levaram para fragmentos de texto do século II. Então, se o texto foi escrito no século I, nós temos fragmentos do século II. Nós temos textos completos do século IV e V depois de Cristo. Ou seja, é como se eu pudesse brincar dizendo que tá fresco ainda, está cheirando a tinta ainda esses textos, em relação ao que se tinha até então. Ou seja, os textos estão muito mais próximos do tempo original que eles foram escritos do que os textos que na época que João Ferreira de Almeida estava vivo e fazendo esse tipo de trabalho. Então, os textos usados hoje refletem esses novos achados para fazer tradução. E esses textos nos dão mais segurança ao fazer tradução de Bíblia hoje. Então, esses novos textos revelaram algumas coisas. Por exemplo, pegando esse exemplo aqui de Romanos 8:1. Tem regras na exegese, algumas regras essenciais, básicas. Uma delas é o seguinte: o texto mais antigo tem preferência em relação ao texto mais novo. Então, se eu tenho um texto do século III e se eu tenho um texto do século X, o texto do século III tem mais peso do que o texto do século X, porque o século X está muito mais distante do seu ponto original. Estão entendendo? Essa é uma regra básica, para eles darem peso para aquele achado. Outra regra básica na exegese, e um desmembramento da exegese fugiu o nome aqui, eu vou lembrar daqui a pouco. Um texto mais curto tem preferência ao texto mais comprido. Por quê? Porque a tendência natural nossa é acrescentar no sentido de facilitar a leitura. Porque se eu uso uma palavra no original e ao traduzir aquela palavra não vai ficar claro para você, eu preciso de criar um jeito que eu consiga transmitir aquela palavra para a sua linguagem. Eu lembro que minha sogra, certa vez, disse assim, quando meu filho estava começando a andar, né, já estava andando, e ela falou assim comigo, determinado dia, o seu menino está andando de fasto. Eu falei assim, o quê? O que aconteceu com ele? Comecei a ficar preocupado já. O que aconteceu com ele? Não, ele está andando de costas para trás. Não sabia o que era fasto. Não sabia o que era fasto. Eu sou mineiro. Andando de fasto. Eu falei assim, o quê? Andar de fasto? O que eu quero mostrar para vocês? Então, se eu vou traduzir um texto, se isso tivesse escrito e chegado na minha mão, eu não ia saber o significado. E se eu não sei o significado, eu posso inventar. Andando de fasto, deve estar andando falho. Aí deve estar andando falso, deu um passo em falso.
Tá vendo que eu vou começar a inventar uma possibilidade de leitura para aquela palavra? Se eu fosse procurar aquela palavra no dicionário, iria achar? Não. Então tá vendo que não significa, para fazer tradução, não significa apenas ter conhecimento etimológico de uma palavra. Eu preciso conhecer a cultura também. Porque certas expressões são o que a gente chama de expressões idiomáticas de texto. Aí, ó, também não sabia. Você tem que saber ali o contexto. E provavelmente essa palavra também não está no dicionário. Então não adianta procurar o dicionário para ver o que significa, que você não vai achar. Então, se eu preciso de traduzir isso para uma outra língua, para um outro grupo de pessoas que não fala aquela linguagem, que não entende aquela linguagem, eu vou precisar, a minha intenção é boa, né? Mas eu preciso de conhecer, porque se eu não conheço, andando de falso, né? O filho fulano de tal estava andando falho, aí eu vou estar inventando, aquilo vai passando para frente, e aquilo vai tomar um outro sentido, um outro significado, e as palavras vão mudando ao longo do tempo de sentido. Então, a intenção de quem traduz, ela é, ao longo do tempo, tentar facilitar a leitura, e isso pode levar ao aumento do texto. Ou uma outra possibilidade. A pessoa, na hora que foi traduzir, ela errou mesmo. Ela copiou o texto 2 vezes. Quem já fez trabalho à mão na época de escola aqui? Eu ainda, quando estudava, não tinha computador ainda, igual tem hoje, né? No primeiro, segundo grau. Então, você pegava, ia na papelaria, comprava aquelas folhas de papel ao maço, né? E fazia ali o trabalho e tal. Quando você errava, né, era um trabalho só, você passava borracha na língua assim. Ou, quando você tinha corretivo, né, passava um corretivo, que o corretivo também surgiu depois, no começo não tinha corretivo. E aí você escrevia, né? Aí, quando você ia fazer uma leitura daquilo que você escreveu, você, vixe, copiei a página 2 vezes. E agora? Né? Então, são erros comuns de quem copia, de quem está trabalhando. Só erra quem trabalha, correto? Então, nesse caso aqui de Romanos 8:1, ou o copista, ele errou mesmo o texto, né? Ele copiou 2 vezes, no texto mais longo, né? Ou ele colocou propositalmente esse texto aqui no versículo 1, porque essa segunda parte do versículo 1 se repete no versículo 4. Pode ler aí, por exemplo. Versículo 4 do mesmo texto. Olha lá. Leia para mim, qualquer Bíblia. Exatamente. Ou seja, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a mesma frase que está lá no versículo 1. Aos manuscritos achados recentes, o que eles nos revelaram? Nos revelaram que uma outra regra básica da exegese. Nossa, esqueci o nome da matéria aqui. Vou lembrar. Uma outra regra que diz que o maior número de textos tem mais peso com relação ao número menor de textos. Então, se eu tenho 2.000 manuscritos desse texto, e eu tenho 1.000, ou melhor, né? 1.000 vai ficar metade, pô, não. Eu tenho 1.500 textos dizendo que o texto é menor, então ele tem mais valor, tem mais peso, tem mais testemunho em relação aos outros 500 que está falando que o texto é maior. E desses 1.500, né, a maioria é mais antigo do que aqueles 500 que é mais recente.
Então, tudo isso vai colaborando para quê? Para que a gente acredite, né, os exegetas acreditam, os tradutores acreditem que provavelmente o texto que saiu da mão de Paulo foi esse texto menor. Porque o texto original, né, essa segunda parte, ela está apenas no versículo 4 e não no versículo 1. Isso vai dar algum demérito teológico para o texto bíblico? Nenhum. Correto? Ou seja, o texto bíblico não perdeu valor algum tendo esse texto maior ou menor no versículo 1. Porque a verdade essencial do texto, da passagem, está aqui. Correto? Ou seja, então isso não dá nenhum demérito, não desmerece, né, não tira a credibilidade do nosso texto bíblico. Mas foi só um exemplo para mostrar para vocês como que esse nível de leitura ele é formidável. A experiência, a autonomia que esse nível de conhecimento te dá para ler um texto bíblico. Você ter condições de criticar, não, esse aqui não. Gostei dessa tradução aqui não, porque lá no grego fala assim, ela pode ser traduzida melhor por essa forma. Já pensou? Se eu e você tivesse essa condição de criticar no sentido positivo, correto? Né? Você tem conhecimento para falar assim, não, essa tradução aqui podia ser melhor, né? Porque no grego, no hebraico, está falando. Já pensou? Você não depender de uma tradução, você pudesse trazer a sua Bíblia de grego e hebraico para a igreja? Não é para você tirar barato, não, né? Mas assim, não, eu prefiro ler aqui no grego e no hebraico, porque eu confio mais nesse texto aqui. Mas, você vai falar assim, não, eu estou perdido então, Marco, que eu queria ser um exegeta, mas não conheço esse tanto de coisa que você está falando, não. Você me desanimou ao invés de me animar. Nós temos uma saída, né? Não para ser exegeta de formação, talvez para trabalhar como tradutor de Bíblia, né? As pessoas já param para pensar, as pessoas querem ser cantor, pastor, missionário. Alguém da igreja quer ser tradutor de Bíblia? Já parou para pensar? Né? Porque aí você tem que conhecer de cara, né, bem português. Tem pessoas que não sabem nem o português direito. Tem que conhecer bem o português. E aí, as línguas bíblicas, né, grego, hebraico e aramaico. E aí vai acrescentar o inglês, obviamente, o espanhol, porque as maiores obras, né, estão traduzidas nessas línguas. Ajuda aí um latim, né, vai ajudar também um alemão. E a pessoa, você se empenhar na sua vida para conhecer isso, para trabalhar como tradutor de Bíblia, né? Tem muitos povos indígenas aí, por exemplo, que está sem Bíblia, né? Conhece Ronaldo Lidório? Já ouviu falar de Ronaldo Lidório? Depois pesquisa no YouTube, internet da vida aí. É um moço fantástico, né, que trabalha, também tem esse tipo de trabalho, além de outros colegas que eu tenho aí, o Cássio, por exemplo, trabalha com isso. Ele, olha só como que ele faz. Ele chega, por exemplo, numa tribo indígena, essa tribo indígena não tem sequer um alfabeto, um sistema de alfabetização. Eles se comunicam verbalmente, né, porque o ser humano tem essa capacidade, né, de se comunicar verbalmente. Então eles se comunicam verbalmente, não tem nada escrito, né, a nível de formação literária, a nível de gramática, né, nada disso. E aí o missionário chega, o que ele faz? Ele chega nessa tribo, ele vai aprender a comunicação verbal dessa tribo, daquele povoado. Após aprender a comunicação verbal daquele povoado, ele vai criar um sistema gramatical de alfabetização. E vai começar, então, o processo de alfabetização. Então, ele vai ensinar para aquele povo que já fala aquela língua, aquele dialeto, o alfabeto a gramática daquele alfabeto, daquela comunicação verbal. Depois que esse povo agora está alfabetizado, ele começa a traduzir a Bíblia para esse povo, naquele alfabeto que ele mesmo criou.
para aquela língua já falada. Então, olha só que trabalho fantástico e colossal, né? Imagine o tempo e o gasto físico, intelectual e de vida que a pessoa tem que dedicar para fazer um trabalho desse, né? Aí, quem da igreja está preparado para isso ou quem da igreja está provocado a fazer isso, né? Cabe aos teólogos de dar pelo menos esse cutucão aí. Quem sabe surge aqui no nosso meio alguém que possa fazer esse tipo de trabalho. Não é verdade? Mas é assim que surge, né? É assim que surge o interesse, é assim que surge a provocação. Às vezes não vai ser você, mas vai ser seu filho, né? Vai ser seu sobrinho, seu neto. Enfim, mas isso é de grande revelia, né? De grande importância para a igreja do Senhor. Ter pessoas capacitadas, né? Pessoas instruídas. Porque é muito bom, é muito grato eu pegar essa Bíblia aqui e ler no meu idioma. Mas saiba para isso aqui ficar desse jeito, teve pessoas que morreram para fazer esse tipo de trabalho aqui. Né? Morreram, literalmente morreram, ao se empenhar nessa tarefa aqui. E hoje pessoas renunciam família, né? Pessoas renunciam até o casamento, né? Deixam de casar, adotam um celibato aí, para poder se dedicar nesse tipo de trabalho. Só estou apertando mais, né? Ao invés de ajudar vocês, a estimular vocês a ser tradutores de Bíblia, eu estou avacalhando o negócio. Mas, quem sabe, né? O marido e a mulher trabalham junto nisso. Então, esse nível de leitura da exegese é algo que existe, que tem. Quem conhece o Saião, né? Aquele tradutor da Bíblia, Luiz Saião, também é outra pessoa fantástica, né? Que trabalha com esse tipo de... A Bíblia NVI, né? É ele que coordena esse trabalho. Dá tempo ainda? 9h40. Podemos ir? É isso mesmo? Podemos mais ir 15 minutos então? 10, né? Então vamos lá. A Bíblia e suas interpretações. Uma experiência. Leia para mim alguém, por favor. Packer, né? Packer é um escritor famoso aí. Então tem muitos cristãos simples que acham de fato desnecessário, né, estudar. Por quê? Se a Bíblia é um livro de Deus, foi o Espírito Santo quem inspirou, vou falar aqui na frente, né? Se a Bíblia é um livro de Deus, foi o Espírito Santo quem inspirou os autores bíblicos. Então basta eu ter comunhão com o Espírito Santo, orar, jejuar, que o negócio desce. E aí é só eu falar abertamente. Ou seja, é simplificar demais. Obviamente, há um perigo daqueles que estudam, né? Porque eles se tornam muito teóricos, muito especialistas, né? Como eu disse para vocês anteriormente, pede inclusive o prazer e não fazem mais leitura devocional da Bíblia. Porque acha, essa leiturinha aqui, eu vou ficar nessa leiturinha aqui. Não, deixa eu pegar aqui o hebraico, deixa aqui eu pegar o grego, deixa eu aqui vasculhar a história, né? Não.
Ou seja, aí tem estudantes que param de fazer as coisas básicas, de comer o arroz e feijão. Para de orar, para de jejuar, para de ter os seus devocionais com Deus e que apenas, inclusive, para de ler a Bíblia. Ele só lê livro teológico. Teologia sistemática, comentários, isso e aquilo outro. Deixa de ler a Bíblia. Enquanto que no outro extremo está aqueles irmãos, aquelas irmãs mais simples, assim, não, teologia mata, a letra mata. E aí não compra nem Bíblia de estudo porque acha que é desnecessário. Então são dois extremos prejudiciais, né? A gente tem que orar, tem que ler a Bíblia, né? Tem que jejuar, a gente precisa também de estudar, né? A gente precisa de andar junto, de ter isso tudo simultâneo na nossa vida. Deus deu para a gente uma massa aqui cinzenta para poder pensar, correto? É a única criação de Deus que tem a capacidade de raciocinar. Se isso não fosse importante, a gente podia falar para que Deus errou, né? Deus, por que você me deu cérebro? Bobeira isso. É só eu orar e jejuar que o conhecimento vem. E não é assim. Só que, infelizmente, às vezes a gente trata as coisas da Bíblia, da igreja, assim. Para que estudar música? É só eu chegar aqui e tocar o negócio, só eu chegar aqui e cantar. Não, para que isso? Né? Para que... Se eu falar com você assim, não, gente, você tem um problema cardíaco? Não, pode sentar aqui, ó. A gente vai arrumar uma mesa aqui. Eu vou abrir seu coração aqui hoje. Estou aqui com o bisturi já. Vou abrir, vou resolver esse problema aí no seu coração aí, porque eu já orei ao Senhor hoje, já jejuei, já falei em mistérios e o Senhor vai me dar essa graça. Quem vai sentar na mesa para eu abrir o coração aqui? Não vai, né? Senhor Marconi, né? Sinto muito, você é um homem de Deus, sim, mas eu vou no médico. É lógico que você vai no médico, né? Porque você confia, pelo menos você confia. Ele pode até te matar também, né? Igual eu ia te matar. Mas você até confia mais nele do que em mim. É racionalmente plausível. Correto? Por quê? Aquela pessoa estudou, se preparou para aquilo. Então por que na igreja tem que ser diferente? Não, na igreja é só orar e jejuar. Ah, não, para ler Bíblia é só ler e pronto. Não precisa de estudar. Não, gente. Se eu tenho um cuidado de procurar um profissional para aquilo que eu quero, por que na igreja tem que ser de qualquer jeito? Né? Por que na igreja tem que ser qualquer um? Não pode. Né? A gente também tem que dedicar, tem que estudar, né? Tem que se esforçar para que a gente possa entregar o melhor. Para que as pessoas que venham aqui, né, saibam que aquela pessoa ali não é bobo, aquela pessoa ali é instruída, aquela pessoa ali é formada. Né? Tem que ser assim. Princípios básicos de interpretação. Lembrei, crítica textual. Aquelas matérias, as perninhas ali, os braços da exegese, né? Crítica textual vai estudar essas questões ali de métodos também de estudo e leitura da Bíblia. Princípios básicos de interpretação. Da perspectiva do estudioso bíblico, o primeiro passo em direção à interpretação válida das Escrituras é uma investigação histórica, chamada exegese, que significa a determinação do significado originalmente pretendido de um texto. A tarefa da interpretação é nada menos do que ligar o abismo histórico e, portanto, cultural entre eles e nós. É assim que determinamos o que e como Deus falou a eles e como aquela mesma palavra fala conosco como uma palavra eterna. Ou seja, então o trabalho da exegese, né, é procurar saber o porquê daquele texto. Por exemplo, que as mulheres ficam caladas na igreja. Não está escrito? Está escrito lá com todas as letras. E as mulheres falam na igreja? É bastante, né? Ou seja, então as mulheres estão antibíblicas, né?
não estão respeitando a Bíblia. Porque está escrito lá, com todas as letras, que não é para falar na igreja. E as mulheres estão falando. E aí, se eu pego esse texto e leio esse texto para o público, né? Olha a confusão que eu vou arrumar com isso. Né? Em pleno século XXI, eu falar que a mulher não pode falar dentro da igreja, vai fechar essa igreja, vai dar processo, o Moro vai baixar aqui. Não vai dar certo. E aí fazer, então, esse texto aqui, ele caducou. Esse texto aqui não vale para a gente, pode inclusive rasgar ele aí e tirar esse texto da sua Bíblia. Porque se as mulheres falam, e é correto as mulheres falar na igreja, esse texto aqui, então, já não vale mais para nós. Outro posicionamento errado. Porque não é Bíblia. E Bíblia não é palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem significado para nós, é importante para nós. Então, o que eu preciso? Eu preciso saber qual que é o contexto, qual é a condição, por que foi falado aquilo. Ou seja, qual que é o abismo que existe, né, entre eu, Brasil, século XXI, e Paulo, século I. Lá no Oriente. Nós estamos no Ocidente. Ou seja, porque toda palavra, toda mensagem, ela surge, ela tem um início, ela tem um contexto próprio. Ou seja, e aquele contexto vai determinar o seu significado. Então, quando eu procuro saber o que Paulo falou para aquele fulano, porque a verdade é o seguinte, é uma frase mais de impacto, tá? Só para mesmo causar um rebuliço, a gente vai explicar. A Bíblia não foi escrita para mim. A Bíblia não foi escrita para o Brasil. Paulo escreveu para Belo Horizonte? Não, Paulo escreveu para os Gálatas, Efésios, Filipenses. Escreveu para Belo Horizonte. Ah, então marcou. Então não precisa ler esse negócio. Não, é uma frase só mais para mexer com a gente. Em que sentido? Eu primeiro preciso saber o que Paulo falou aos coríntios para depois saber como fazer com que essa palavra chegue aqui a Minas Gerais. Porque senão eu posso trocar a mão pelos pés. Por exemplo, se eu chamar um filho de vocês aqui de moleque, qual que é a reação de vocês? Vão ficar chateados, né? Está ofendendo o meu filho. E lá em São Paulo? Ô moleque, normal. Eles chamam lá os garotinhos, os meninos, de moleque. Moleque para lá, moleque para cá. Isso é quase que um pronome de tratamento. Correto? Mas aqui em Minas Gerais, já sou diferente. Se chamar o meu filho de moleque, vai estar ofendendo meu filho. Está vendo que a palavra, uma mensagem, ela tem o seu próprio contexto? Onde que ela está inserida? E o seu local de inserção é que vai dar significado para aquela mensagem, para aquela palavra. Então, tudo pode mudar. Então, se eu leio isso lá em São Paulo, e eu quero traduzir isso para o Tupi-Guarani, eu não posso traduzir para o Tupi-Guarani pensando que esse texto nasceu aqui em Minas Gerais. Senão eu vou estar traduzindo de forma errada para eles. Porque aqui em Minas Gerais é ofensa, lá não, lá é pronome de tratamento. Estão percebendo? Ou seja, então, eu preciso de ter um conhecimento. Eu preciso de transpor esse abismo. Eu preciso de conhecer o contexto, a linguagem, a cultura, as palavras, né, para poder interpretar de forma correta. Então, essa é a tarefa que eu preciso transpor, né? Que eu preciso de chegar, de construir essa ponte. É exatamente porque as nossas próprias histórias, tanto pessoais quanto culturais, são tão diferentes daquelas dos escritores da Bíblia,
que devemos ocupar-nos com um processo interpretativo chamado de hermenêutica, que se refere à tarefa global da interpretação, inclusive a exegese, e a correlação e aplicação dela ao pensamento teológico e à vida cristã. Esse trabalho eu tenho que considerar sempre, né? Eu preciso ter humildade suficiente de saber que o texto bíblico ele está muito distante da nossa realidade. O Novo Testamento está 2000 anos distante de nós, né? Arredondando aí. Então é muito tempo, né? Eu preciso de conhecer o mundo do Novo Testamento. Eu preciso ter já a noção que esse texto não foi escrito em português. E eu estou lendo a Bíblia em português, né? Eu preciso de considerar o mundo que viveu as pessoas. Vai pegar o Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento é no mínimo uns 3.000 anos de história, de escrita. Você vai pegar de Abraão até chegar em Jesus, dá cerca de 2.000 a 2.500 anos no máximo. Ou seja, então é muito tempo. Então aquilo que Moisés escreve lá no Pentateuco não é a mesma coisa que Ageu escreve pós-exílio. É tudo Antigo Testamento, é tudo Israel. Não, mas quantos Israéis existem ao longo do Antigo Testamento, gente? Existe o Israel lá do Egito, existe o Israel do deserto, existe o Israel de Canaã, existe o Israel com juízes, existe o Israel com reis, existe o Israel do norte, existe o Israel do sul, existe o Israel no cativeiro, existe Israel fora do cativeiro. Olha o tanto de tempo que se passou. Então, uma leitura não é a mesma do que outra. Já pararam para verificar, por exemplo, a narração dos reis, do livro de Reis, tem um pouco de Samuel ali, com o livro de Crônicas? Está falando dos mesmos reis. Não é necessariamente dos mesmos, por quê? O livro de Crônicas vai falar apenas dos reinos do sul. Enquanto os livros dos reis vai falar tanto dos reis do norte quanto do sul. O livro de Crônicas, ao falar do livro dos reis do sul, vai exaltar os reis do sul. Por exemplo, Davi, né, o grande monarca, que vai ser representante de Judá. Em Crônicas, Davi não peca. Não tem aquela história lá do pecado de Davi. A gente só vai ler aquele pecado de Davi lá em Reis. Aí você vai ler, você vai comparar as leituras que são iguais, você, mas por que aqui não falou e lá? O que esse autor está querendo dizer com isso? Você tem que saber o porquê das histórias. Né? O livro de Crônicas, por exemplo, foi escrito pós-exílio babilônico. Então o povo quer trazer à memória, como diz Jeremias, aquilo que dá esperança. Ou seja, então ele quer trazer o reino do sul, porque é o reino do sul que volta do cativeiro, o reino do norte não volta, correto? É o reino do sul apenas que volta. Na hora que eles estão voltando para casa, eles vão exaltar a sua fase áurea que já existiu. Porque eles querem recobrar as forças, querem recobrar a sua relação com Deus, estão aspirando por um novo rei que virá, o Messias. Então não é hora de falar de coisa ruim. É igual no dia do aniversário do seu filho, todo mundo lá, na hora dos parabéns, aí você começa a falar das notas vermelhas que ele tirou, do mau comportamento, que seu filho faz muita bagunça. É hora de falar isso? No dia de cantar o parabéns é hora de quê? Meu filho é lindo, é o melhor filho do mundo, ele é maravilhoso, ele não me dá trabalho nenhum. Por quê? É o dia do aniversário, né? Ou seja, o povo está voltando do cativeiro babilônico, e agora estão reescrevendo as histórias dos seus reis para dar aquele força e ânimo para a população que está voltando de um momento caótico. Aí só tem essas histórias boas. Só tem o melhor momento, né? E não o mau momento. Quando se pergunta, você conhece a Bíblia?
muitos automaticamente pensam que se perguntam se eles conhecem as histórias ali narradas ou são capazes de citar textos de memória. Ou seja, conhecimento bíblico, para muita gente, antigamente foi isso. Você conhece a Bíblia? Sei. Sei João 3,16 de cor, Gênesis 1 e 1 de cor, Salmo 90, 91 também, até o 23 também eu sei de cor. Ou seja, conhecimento bíblico não é memorização de texto. Para memorizar texto, basta apenas saber ler. Ou ter uma vantagem aí na memória. Tem pessoa que é boa, né? Lê o negócio, grava. Ator de novela, né? Quantos textos que esse povo não grava? Tem técnicas de memorização, inclusive. Então, isso não significa que a pessoa conhece, né? Conhecimento bíblico, gente. Quando eu falo se a pessoa conhece a Bíblia, está no nível de compreensão. Correto? Está escrito, está no nível de compreensão. E não de memorização. É bom memorizar, é legal, é bonitinho? É. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na hora que a pessoa te pedir a explicação do texto. Você não precisa saber o endereço de onde está o texto. Você vai pegar, por exemplo, Silas Malafaia, né? O cara cita a Bíblia quase toda de cor na pregação dele. Ele nem precisa abrir a Bíblia praticamente. Ele cita tudo certinho. E não é 1, 2 versículos, não. É uns 10 versículos, 20 versículos. Mas o importante é, ele está interpretando o texto corretamente? É aquela leitura que o texto está transmitindo? É aquela verdade? Então, eu preciso de compreender o texto e não apenas ler. Não tem aquele famoso texto lá de Atos 8, né? Sim? Afoitamente, né? Que programa? Não respondeu. Ou seja, colocou na conta de Deus. É a famosa tangente. Sim, sim. Muitos teólogos, todo respeito aos teólogos calvinistas e reformados, né? Inclusive eu faço parte. Mas tem muitos que, quando se sentem apertados, né, por alguma pergunta crucial, falam assim, isso é a soberania de Deus, isso aí a gente não questiona. A soberania de Deus está acima de tudo. Mas não é bem assim, né? É melhor a gente realmente fazer isso. Você não sabe, gente? Seja humilde. Ó, isso aí eu vou ter que... a gente está preparando um estudo lá na nossa comunidade lá, da escola dominical, onde eu vou apresentar os evangelhos, os problemas, as divergências e unidades do evangelho. Por que tem tantos textos iguais? Porque alguns textos que aparentemente são iguais, mas diferem um do outro, né? Um fala 2 cegos, outro fala 1 cego só, um fala que curou não sei o quê, outro fala que curou que é outro tipo de doença. Ou seja, por que esses relatos diferentes? E aí eu falei com eles que a cada aula, para eles trazerem perguntas para eu poder responder. Só que eles vão trazer as perguntas, eu vou levar as perguntas para casa, vou selecionar 1 ou 2 e vou responder na próxima aula. É lógico que eu não vou me dar no vacilo aí de responder de imediato, eu não conheço tudo, né? Então eu vou
estudar, inclusive pegar as mais fáceis, né? Estudar e responder para eles na próxima aula. Tem que ser assim. Entendes o que lês? Não é a pergunta crucial lá. Então veja bem que não basta apenas saber ler, né? Porque ler aquele Eutílico, né? Eutílico estava lendo. Ele estava lendo o livro de Isaías, não era? 53, que na ocasião não tinha divisão de capítulos, né? Divisão de capítulos e versículos da Bíblia é recente, né? Século 13 e 17, que aconteceu a divisão de capítulos, depois a divisão de versículos da Bíblia. Então ele estava lendo. E lendo aquele texto, Filipe chega dizendo, entendes o que lês? E qual foi a resposta dele? Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Ou seja, ler, ele sabia, né? Ele tinha sido alfabetizado. Mas entender de quem o profeta está falando, dele mesmo ou de outro, foi quando então Filipe sentou e explicou para ele as escrituras. Então eu preciso de aprender a interpretar o texto. Compreender o texto é mais importante do que memorizar o texto. Como assim? Hebraico. Na época do Novo Testamento, provavelmente aquele moço lá, ele estava lendo em grego. Por quê? A chamada Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica para o grego, porque o grego era a língua mais falada da época, né? A língua circular, como se fosse o inglês hoje. Coisa de Alexandre o Grande, no período interbíblico, né? No século IV ali, antes de Cristo, vai ter a chamada helenização do mundo, né? Então o mundo vai ser helenizado, aculturado, né? Vão receber uma nova influência aí com os gregos. Então o mundo passa a falar o grego koiné. Então na época do Novo Testamento as pessoas são praticamente bilíngues. Falava-se o vernáculo nativo mais o grego. Então ele provavelmente estava lendo a Bíblia hebraica no idioma grego, né? Traduzido, chamado de Septuaginta, a tradução dos 70. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.